Antes de entrar propriamente na matéria, vou mostrar aqui um brinquedinho que eu fiz esses dias para vocês que quem gosta de dar muita aula, fazer as coisas, tem que inovar para segurar a atenção. E mais que isso, você precisa ter conteúdo também com as possibilidades. E aí eu tenho meu amigo lá, que é o digital. Olha o que eu descobri. Descobri que eu tenho a tarefa de ser professor, pastor, dando a bancada da aula, fazendo as coisas, às vezes em lugares mais, vamos dizer assim, formais, lugares mais informais. Eu sou obrigado a ter uma boa palavra, só que a minha palavra muitas vezes precisa de um insight. Como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu não vou fazer isso daí? E aí eu saio feliz da vida, tenho minhas atividades, meus trabalhos, saio de um lugar, vou para o outro, mas tudo pensando. Às vezes exigem de mim mais do que eu posso dar, né? A expectativa às vezes é essa daí, né? Você tem que aprender você tem que saber dar aula, aconselhar, pregar bem, tocar bateria, cantar, e se tiver parabéns, você que puxa o parabéns do aniversário, né? E aí você chega às vezes para algumas atividades, você está arrebentado, cansado, derrubado, você fala, nossa, quero largar tudo, não dou conta. Pelo amor de Deus, me ajuda, a energia está lá embaixo, acabou tudo, você vai medir a bateria, o que você está precisando é de recompor. E aí você está sonhando mesmo com aquele momento de relax, de relaxar, querendo um vôlei, né, Fabi? Ontem nós estávamos lá na quadra jogando vôlei, mas nem sempre é possível. Aí você olha para a bola de futebol e fala, estou mais com cara de bola do que de jogador. Mas você está querendo recompor sua energia. Aí você olha as pessoas na realidade e tem uma visão equivocada, acha que você é super homem, uma super mulher, uma mulher maravilha, exigem de você mais do que aquilo que é realmente a sua competência. Querem que você seja um profissional nota 10, conselheiro nota 10, professor nota 10, pastor nota 10, todos os lugares onde você vai. Esquece que você é humano, humano sente vontade de comer, tem fome, tem coisa que não dá certo, fazer reunião em restaurante comigo não dá certo. Eu não consigo prestar atenção quando eu estou com fome. Você está com fome, você está com fome. Agora, a gente tem dor de barriga também, né? Somos seres humanos. Fica doente, né? O ser humano fica doente, todo mundo fica doente. Tem hora que você não está conseguindo falar nada, tá? Você quer ficar quietinho, largadeu. Lembra da escolinha do professor? Ih, me descobriu aqui, largadeu. Tem hora que você está desse jeito, você quer mais um cafezinho para ver se você se recompõe. Mas você fala, tem que preparar o que eu vou falar, seja meu sermão, seja meu estudo, seja até aquele momento que eu vou atender uma pessoa, eu tenho que me preparar, tenho que me introjetar. Aí, claro, assim como tudo que nós fazemos na vida, oramos, buscamos a presença de Deus, temos esse tempo que é o tempo de introspecção, mas também tem esse tempo que é o que nós estamos fazendo aqui agora, do ócio. E aí você tem que juntar material, juntar livro, ler, estudar. Como eu disse, nem sempre é agradável e gostoso estudar. É importante, mas nem sempre é tão gostoso assim. E aí você está no meio das suas atividades, lendo, quando você olha no celular, tem uma conversa atravessada, um pedido diferente, uma coisa que te tira do lado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui comigo? Como que eu vou resolver essas coisas? E aí você tem que analisar qual é a melhor forma que você tem para realizar o seu ministério, o seu trabalho como conselheiro, e aí depende muito dos óculos que você está colocando, quer dizer, como que você olha, você está de perto, você está de longe, qual é o material que você usa para se aproximar do seu objeto. Então tem que usar o cérebro. Não basta a boa intenção, a gente precisa, somos seres racionais, seres que pensam, seres que precisam colocar em atividade aquilo que tem de mais importante na humanidade. Somos seres que refletem, e por refletirmos, somos capazes então de preparar e nos preparar bem para sair correndo de novo, porque tem mais atividade para fazer e você está sendo requisitado.
Fica aí uma dica para você de como se usa Bitmoji para você dar uma aula. Claro, eu dei aqui em 5 minutinhos, mas você pode investir do jeito que você quiser. Então, o nativo digital acabou de ver como é que você usa o mundo digital para falar de questões do cotidiano, de uma outra área de reflexão. Fica aí, você pode usar peruca, você pode usar discurso, e você pode usar também esses materiais digitais, N possibilidades. Eu diria assim, uma das coisas importantes para a gente conseguir se fazer entender, comunicar, é você ter capacidade de interlocução. Então invistam bastante nisso daí. Vai servir em muitas áreas da vida, dentre elas no aconselhamento, que por um acaso nós vamos falar agora um pouquinho de conflito. Quando a gente fala de conflito, ou a gente usa muito a palavra crise, do que é que nós estamos falando? E aí a gente vai perguntar de novo por referenciais teóricos. E eu quero apresentar alguns referenciais teóricos da psicologia. Eu vou abordar também referenciais da teologia pastoral. Mas e da psicologia? Quem seriam possibilidades? E aí nos materiais que eu preparei aqui para vocês, eu apresento estes aí. Vocês verão aqui que tem muitos textos destes autores, para que vocês possam, pelo menos, serem introduzidos. Porque para entender o tema, precisa de mergulhar um pouco mais. Mas o Freud é um que vai trabalhar sobre crise. E aí ele vai falar dentro do enfoque psicológico. Erik Erikson, Kaplan, Linderman, Spiegel. Agora, a Kubler-Ross é uma que eu gosto muito de trabalhar com ela. E eu quero chamar a atenção para a teoria dela aqui. Apesar de trazer um pequeno resumo para vocês dos outros. Por exemplo, alguém aqui é formado da área de psicologia? Na outra turma que eu dei tinha alguns psicólogos, né? Então, inclusive, eles ajudaram a gente a entender um pouquinho, né? Essa questão do id, ego, superego, trabalhar essa questão do pré-consciente, ego, thanatos. Então, são esquemas que eu diria assim, é importante que a gente consiga entender essa dinâmica apresentada por teóricos da área da psicologia, como o Freud. O que ele está dizendo sobre isso, sobre esses choques? Há também um autor que é o Erik Erikson. Ele é muito citado, principalmente para falar nas crises do desenvolvimento da pessoa. O que me faz avançar é que eu passo por um processo de crise e supero. Processo de crise e supero. E para isso daí, ele vai dizer que crise e conflito trazem benefícios. Agora, como que eu entendo essa ideia de que a crise é um bem? Usa-se muito aquela ideia da raiz da palavra crise, que ela é crescimento. Mas a questão é como que isso de fato acontece. Erik Erikson trabalha algumas possibilidades. Ele apresenta 8 estágios. Nesses 8 estágios, ele vai apresentar, e aqui eu faço um breve resumo que você vai ler depois no material que vai estar lá. Mas ele vai falar do tempo, da confiança e da desconfiança. Ele vai falar depois da autonomia e da vergonha, dúvida. Ele vai falar que depois passamos por um tempo de iniciativa, culpa, diligência, inferioridade, identidade, confusão, intimidade, isolamento,
generatividade, estagnação, produtividade, desespero. Ele fala, o desenvolvimento humano é um desenvolvimento a partir de crises. Uma crise que gera crescimento, que dali a pouco aparece a crise que gera um crescimento, que vem crise, então há uma contínua crise, mas um contínuo crescimento. A crise é a oportunidade de crescimento. Então você tem aí os estágios que ele apresenta, né, que você depois vai poder ler com tranquilidade. Você tem o Lindemann. Quando você olha para essa ideia dele, ele vai trabalhando em períodos de desorganização e organização. Você passa por confusão e se organiza, confusão se organiza. Isso como algo comum na identidade do ser humano. Crise é algo comum. Às vezes a gente fala assim, não, agora ele está em crise. Então que tipo de crise? Porque crise faz parte dessa continuidade da vida humana. Você tem o Kaplan. Por que eu estou trazendo todos esses? Porque se você resolver pesquisar alguma coisa, você já tem os referenciais. Você escolhe e vai então se aprofundar nele. O Kaplan vai apresentar aqui os fatores que levam a experiência prévia e a semelhança dessas experiências com nova experiência do problema. A flexibilidade da personalidade e capacidade de reagir numa maneira criativa e aceitar ou incorporar novos recursos. A saúde física, a qualidade das relações sociais, a capacidade de avaliar a situação de maneira realista. Você precisa de levar pessoas a viverem este momento de amadurecimento diante das crises. Mais um autor que trabalha aqui, e aí ele vai trabalhando o processo do luto, e ele trabalha principalmente a perda por luto. Mas, porém, contudo, eu gosto de trabalhar a partir da Elisabeth Kübler-Ross. Alguém já teve aqui contatos com os textos dela? Elisabeth Kübler-Ross, ela é foi, né, porque já faleceu. Ela era enfermeira, não, ela era psiquiatra, trabalhava no hospital, e ela começou a fazer um trabalho junto às pessoas moribundas. E ela então vai descobrir que existem, ela monta uma equipe ligada principalmente a um seminário, ela monta uma equipe que vai começar a investigar e estudar sobre o processo do luto. E como que as pessoas vão lidar nesse processo de morte. Porque a gente pensa no luto somente depois que morreu. E ela trabalha essa questão sobre a morte e o morrer. E dentro dessa pesquisa dela, ela vai trabalhar então o processo de luto, que eu acho que é realmente interessante e que pode nos ajudar. Eu peguei várias fotinhos dela, porque imagine, ela defende algumas teses, dentre elas, ela defendia a seguinte tese: um paciente terminal, a tendência que as pessoas têm para mantê-los vivos, faz o que? Interna ele e deixa ele a poder de máquina. Na realidade, o que está sustentando a vida dessa pessoa são as máquinas. Ela tem então os seus últimos momentos de vida marcado pela impessoalidade, pela frieza, pela relação com o espaço frio, né, gelado do ponto de vista, além de temperatura, que são espaços onde o ar-condicionado é alto às vezes, né, e também frio de relacionamento. Ela que trabalhou a vida toda isso, ela teve vários derrames na vida dela, né? Ela foi se tornando idosa e ficou acamada. Então é alguém que falou e viveu esses estágios intensamente. E quando a gente fala de crise de perda,
Uma das possibilidades que a gente tem de abordar é a partir da teoria da Elisabeth Kubler-Ross, que ela vai trabalhar estágios da perda, do luto. Além deste livro, ela tem vários outros livros, ok? A gente se decepciona um pouco depois que a gente lê a obra seminal dela, que é este aqui, e aí ela vai caindo para um lado, mais para o final da vida dela, uma leitura mais espiritualizante ou espírita, né? De comunicação com espíritos e outras coisas, e isso daí, eu diria, dificulta a leitura que a gente tem teológica. Mas essa primeira obra dela, firmada numa questão acadêmica, e é fruto de pesquisa de campo, ela traz números, diálogos com pacientes, é fenomenal, porque ela vai apresentando para a gente esses estágios que eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre eles. Ela vai dizer que toda a perda gera esse tipo de mudança na vida da gente, de atitude. Tanto faz, pois desde a perda de uma caneta até a perda de um ente querido, nós passamos por estes processos de luto, de perda. Então, luto aqui é a questão própria da perda. A diferença é que a minha relação com a caneta, ela é menor em afetividade, na maioria das vezes, do que a minha relação com o ente querido. Por isso o processo pode ser mais demorado quando eu vou lidar com ele. Então pode ser que eu fique estacionado em um desses estágios mais tempo, devido à dificuldade na sua elaboração. Como que você elabora esses estágios, esses sentimentos? E eu acho que esse é um momento oportuno até para a gente então falar um pouquinho das nossas experiências, das nossas caminhadas. Eu vou apresentar rapidamente e queria que você pensasse aí comigo nestes estágios. Pense aqui, ela vai dizer assim: diante da perda, um primeiro estágio é a negação. Prestar atenção quando você perde uma caneta que você gosta muito, você fica assim, não é possível, mas aquela, não. Isso se processa em várias dimensões. Quando acontece algo que nos choca muito, a elaboração disso, às vezes demora para cair a ficha, não é verdade? Você fala, e agora, como é que eu faço? E aí você está num processo que para você aceitar, ele vai ser difícil de cara, você está amortecendo essa notícia. Mas ela vai falar, depois da negação, a gente entra num estágio de raiva. Por que comigo? Por que Deus deixou? Eu esqueci o nome daquele rabino que escreveu um texto, quando tudo não é o bastante. É isso? Alguém se lembra desse texto? Quando tudo não é o bastante. Acho que é isso. Eu sei onde ele está na minha biblioteca, só não sei o título dele agora. Quando tudo não é o bastante. Ele fala, ele tinha um filho com uma doença que sabia que ele faleceria, até 15 anos ele iria falecer. E ele fala de todo esse processo de angústia. E ele, como rabino, tinha palavras boas para falar de tudo. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso. Gente, esse texto é fantástico. Ele não é cristão, ele é um judeu. Ele faz alguns questionamentos e, assim,
para alguns princípios doutrinários, nós parece, nossa, que homem mais esquisito. Mas é de uma indagação existencial, porque a grande questão é, por que Deus permite isso acontecer? Você já se deparou em momentos com você, tipo, poxa Deus, eu sou uma pessoa tão legal, como é que o Senhor deixa que faça isso comigo? A gente pode não falar para os outros, mas que a gente lá no fundo, a gente pensa assim, a gente pensa. Como a gente acha que tem uma senha VIP no céu, né, por algum motivo, aí quando você percebe que não tem, um choque, né? Aí vocês entram em contradição. Jesus é joia e é meu amigo, né? Quantas pessoas têm essa... Eu fico imaginando o povo na Idade Média, imaginava um Deus juiz que condenava, né? O Martinho Lutero ficava 6 horas confessando no confessionário, saía com o meu vizinho, né? Tem hora que a gente fala isso. Por que não é com o meu vizinho? Se tiver terminando é porque